Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera. Muito boa noite. Aqui Bernardo Magina. Mais um episódio do Papo de Pintura, nosso sexto episódio. É um prazer imenso receber Sérgio Vidal, esse grande pintor que está aqui hoje com a gente. E, Sérgio, por favor, se apresenta aí para a galera. Boa noite aos ouvintes, aos que estão nos acompanhando aí. Sinto-me muito alegre, feliz de poder estar participando com você, Bernardo, esses episódios, né, que vocês estão publicando, né, Papo de Pintura. Eu acho o nome é muito bonito, né, Papo de Pintura, né? É papo para quem faz pintura mesmo, trocar informações, trocar ideias. Pois é, eu sou pintor de quadros, né? E faço isso já há algum tempo, desde os meus 17, 18 anos. Eu começo a ensaiar as primeiras pinceladas e fui cada vez mais me afeiçoando a esse prazer de ver as formas e as cores surgirem na tela e tentando encontrar aquela pintura que melhor retrate as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas lembranças. E estou aí tentando até hoje. Já se vão aí nessa trajetória uns 50 anos aí. 53, 54 anos, mais ou menos, por aí, Nossa, nessas tentativas. realmente uma trajetória, né? Hoje, assim, muito honrado mesmo de te receber aqui, porque é um chão, né? Você mesmo acabou de falar, é um chão, é uma vivência. Então, acho que não só eu, mas nossos ouvintes aqui hoje vão poder aprender muito com você. E Obrigado. queria já começar falando uma coisa que a gente estava falando aqui no off antes de começar a gravar, né? Você pudesse falar um pouco sobre a sua rotina de pintura, sua rotina como artista, né? Não necessariamente só Sim, diante do cavalete, mas o que é relevante para você na sua rotina, para o seu processo artístico? sim. Eu, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo algumas práticas para facilitar o meu trabalho, sabe? De início, eu ia direto para a tela, iniciar uma tela ou dar continuidade àquelas que já tinha pintado. Eu sempre tive um prazer muito grande de ficar no cavalete, na tela, sabe, com a tela, e sempre levei assim uma média de 6, 7 horas por dia pintando. Hoje, atualmente, eu, conforme eu fui lendo, eu fui aprendendo algumas coisas para fazer antes de começar a pintar. Então, eu gosto muito de, antes de começar a pintar, pela manhã, eu gosto de pintar muito pela manhã, aí eu faço algumas brincadeiras de desenho, né? Brincadeiras de desenho para ativar o lado criativo do cérebro, usando a mão esquerda. E depois eu faço um relaxamento e aí eu vou ou começar uma tela nova ou dar continuidade àquela que eu estou trabalhando. E, atualmente, eu tenho um planejamento de, no mínimo, 5 horas por dia. Nem sempre é possível, porque, de vez em quando, acontecem as variáveis intervenientes, né? A vida é cheia de surpresa, né? Às vezes a gente tem que atender uma necessidade, coisas que a vida mesmo conduzem a gente, né? E aí eu posso dizer a você, com garantia, que durante a semana eu tenho aproximadamente
uns 4 dias que eu consigo fazer essa disciplina. De outras feitas, eu um pouquinho só, volto e trabalho coisas novas. Eu gosto muito de, principalmente à tardinha e à noite, antes de me recolher, brincar com numa folha de papel, um rascunho com o pincel e resto de tinta, sabe? E isso, às vezes, saem umas coisas interessantes, né? Umas brincadeiras, mas não tem finalidade nenhuma, finalidade só de brincar mesmo. Mas E eu sinto que isso me ajuda. isso com Sim. certeza, com certeza. Mas teve um ponto que você falou aqui que eu acho que é interessante, assim, né? Que é a gente pensar nesses ciclos de produtividade, né? Nós não somos máquina. Por um lado, é muito importante ter uma disciplina, né, em relação à produção, como você mesmo acabou de comentar, mas é importante ter também os dias de descanso, né? Os dias que você não vai estar ali a 1000 por hora na frente do cavalete, porque acho que até para a gente entender, né, o que é um momento de alta produtividade, a gente precisa ter um momento de baixa para ter essa comparação, né? Porque se a gente fosse o tempo inteiro na alta produtividade, a gente nem saberia o que é alta produtividade, né? Seria uma média. Exato, Né? Então, exato. eu acho interessante isso que você falou, porque eu acho que às vezes, né, a gente fica com a sensação, pô, será que eu estou trabalhando o suficiente? E às vezes também o outro lado, né, pô, estou trabalhando muito. E eu acho que o meio termo, né, o caminho do meio, como você mencionou aí, que é o mais saudável, né? E cada um vai ter os seus momentos de vida também. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas Bernardo, meu prazer em estar no cavalete é um prazer mesmo, não é por questão de produtividade. Uhum. É que, de uma forma geral, os quadros que eu gosto de pintar são muito cheios de detalhes e eu fico curtindo os detalhes. Então, cada pormenor, quem melhor traduziu isso foi o professor Antônio Acho, que dizia assim: nos seus quadros, cada pormenor é um por maior. Muito bom, muito E eu bom. digo, e é mesmo, porque eu fico curtindo um detalhezinho, aí eu digo, pô, mas eu tenho que curtir o todo do quadro, mas um detalhe me encanta, e eu vou lá e tal, aí outro detalhezinho. Agora eu já tenho uma preocupação em querer harmonizar todos esses detalhes para não ficar um saindo mais que o outro, né? Então, assim, não é muito por uma questão de produtividade, né? Naturalmente que meu compromisso com algumas pessoas que me solicitam pintura, que são pessoas que respeitam, que gostam do meu trabalho e desejam ter, então eu tenho que também atender essas pessoas, né? Mas não é uma coisa que é faca no pescoço, não é um pique Não, assim de público. mas É um prazer de estar pintando mesmo. Com certeza, mas quando eu coloquei essa questão da produtividade, eu acho que realmente a nossa primeira associação é com a mentalidade quase que fordista da coisa, mas não estava querendo tocar nesse ponto, estava querendo dizer uma autocobrança do artista, porque eu acho que para a gente é muito prazeroso pintar, desenhar, né? Assim, eu acho que para quem decide dedicar sua vida a isso, algum prazer tem que ter isso, né? Para mim, para você, pelo que você narrou, é bastante prazeroso. Mas Exato. quando você assume isso como atividade principal da sua vida, né, realmente você tem que conciliar com o resto da sua vida, né? Nós somos seres humanos como qualquer outro, pagamos contas e temos família, temos questões para resolver burocráticas, tudo isso um pouco, né? Então, acho que às vezes, se fosse só por nós, talvez 15 horas no cavalete. Mas até por uma questão de saúde, né, cara? Muito ombro, muitas costas. Então, tem essa coisa de dosar. Talvez eu tenha me expressado errado com a palavra produtividade, porque fica soando quase que um fazer, né? Como se fosse só pela questão financeira, vender, vender, vender. Não era tanto nesse sentido, era mais no sentido da sua organização pessoal, né, com a sua atividade principal, com a nossa
atividade principal, né? Porque eu acho que isso é uma coisa pouco falada com os artistas, especialmente com os jovens artistas, né? Como administrar a vida com essa atividade que é tão passional para a gente, né? Muitas vezes, eu fico pensando nisso, muitas vezes eu não sei, eu acho que eu não gostaria de fazer nada, só pintar, assim. E aí eu lembro que também existe o Bernardo ser humano, para além do artista, que tem outras coisas para resolver, até mesmo, né, o lado do professor, que tem que preparar as aulas e dar as aulas, que poderia ser um tempo que eu estaria pintando, mas é um momento de troca importante, né? Aliás, a gente se conheceu num momento desses de troca, né? Para quem não sabe, o Sérgio Vidal foi o primeiro convidado do Pintura Brasileira lá do B, um curso que aconteceu no ano de 2021, que eu lecionei em parceria com a gigante Clarissa Diniz, né? A Clarissa é uma pessoa muito querida, acho que para mim e para o Sérgio também. Enfim, foi uma coisa assim incrível ver, já puxando aqui para um outro tópico, né? Porque assim, você foi como convidado, né, para fazer uma fala sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, e você foi a primeira aula e ficou até a última, não faltou nenhuma, assistiu todas, participando. E para mim isso assim foi uma surpresa muito incrível, cara, porque você é um artista, um baita artista, um cara, como você falou, com 50 anos de trajetória, e você está ali disposto, atento, fazendo questionamentos. Então, eu queria que você falasse um pouco desse lado estudante eterno do artista também, que para mim é vital, né? Eu acho que eu dou aula porque a aula me coloca nessa posição de ter que pesquisar sempre. E eu vejo que você, mesmo que você não atue, né, nesse sentido, como uma atividade da sua rotina, você é um pesquisador também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois eu vou falar, mas eu queria lembrar, ainda naquele outro tema sobre o trabalho, uma coisa que acontece comigo, teve oportunidade de eu estar preparando uma exposição, e quando vai chegando próximo à exposição, as coisas não estão bem encaminhadas, e aí eu entro tem que ficar muitas horas no cavalete, né, para dar conta dentro do tempo. E aí o que acontece? É exatamente neste momento, naquela intensidade, naquela dedicação total, que surgem ideias maravilhosas, que a pintura começa a fluir. Então, é por isso, talvez, que eu tenha esse apego, esse apreço por estar no cavalete, porque é exatamente quando a pintura me ensina a pintar e me provoca novas ideias, né? Então, isso que é interessante. Agora, quanto a... Você falou do estudo, eu começo a pintar sem uma orientação, sem orientação alguma. Conforme vocês sabem, eu começo a pintar. Eu fui ao ateliê do Heitor dos Prazeres, o vi pintando, aquilo despertou em mim um desejo muito grande. Eu falei comigo, acho que eu sei fazer isso. Eu já estudava piano, mas era aquele negócio, vai estudar piano, eu gosto de música e tudo, mas era aquela... A pintura surgiu assim por um desejo natural, né? Mas eu não tinha ideia de me transformar num pintor. Aí eu começo a tentar pintar. E aí vou descobrindo umas maneiras de falar, de colocar num suporte aquilo que eu estava pensando. Mas não me sentia satisfeito. E fui. Até aí, depois eu conheci pintores. Aí observava os pintores, ouvia algumas orientações. Mais tarde eu começo a... Aí teve um período que eu achei que já era um artista, porque eu ouvia nos anos 70, lá na Toca de Arte,
Copacabana, frequentava um número grande de artistas com boa formação, né? E todos eles diziam que a escola, todos eles negavam a escola, sabe? E como eu fazia aquelas pinturas que eu fazia, as pessoas achavam interessante, eu comecei a me achar um gênio também. Mais adiante, eu fui morar em São Paulo, aí uma amiga, que também é filha do Heitor dos Prazeres, hoje ela mora na Itália, ela disse assim, você tem que desenhar. Eu digo, entrar para uma escola de desenho? Não, você tem que desenhar. E eu vou desenhar o quê? E nisso, até que um pintor falou assim, desenhe os seus próprios quadros. Aí eu digo, que interessante isso. E aí que eu começo a me interessar mais pelo desenho, para pesquisar. Depois eu conheci o Di Cavalcanti, quando ele me incentivou a desenhar com pincel. Coisa que eu não fazia. Ele dizia, você está desenhando com lápis. Desenha com pincel, faz essa experiência. E, a partir deste momento, eu começo a adquirir livros de pintura, que ensinam pintura daquela maneira tradicional. Livros espanhóis, de autores espanhóis, né, que é uma boa escola de pintura, né? E alguns brasileiros. E aí eu fui me interessando, fui pegando, né? E aí eu comecei a verificar que aquela história que lá atrás que eu ouvia, que a escola não promovia a substância artística, e eu estava faltando, eu tinha necessidade daqueles rudimentos, entendeu? Dos rudimentos para se começar a fazer, para começar a ser pintor, né? Mas, assim, Sérgio, desculpa te cortar, porque a história está maravilhosa, né? Como foi. Mas quando eu falei no sentido do estudo, não estava falando exatamente em cima de uma formação tradicional ou lá atrás, como foi. Estava falando ainda no sentido de uma rotina, porque por mais que você tenha sido autodidata, vou colocar dessa forma, teve pessoas que te auxiliaram, te deram dicas e tal, mas você mesmo sempre fala, né? Pô, não fui para a escola de arte e tal. E assim, mas eu vejo que você é um cara que lê de tudo, que está sempre interessado por tudo, está sempre mencionando vários artistas, né? O período que a gente pôde conviver desse ano de 2021. Assim, para mim, eu acho que você é um cara que sabe muito, assim, você sabe muita coisa, você já leu de tudo. E o estudo, né, quando eu falo isso, não necessariamente é você ter um diploma. Eu acho que são coisas distintas, assim. Eu acho que, por exemplo, o seu trabalho fala por você como artista. Você não precisa de um diploma para consagrar o seu trabalho. O seu trabalho é genial, é gigante, entendeu? Não é, o mérito da minha colocação era mais no sentido de que você é um cara que está sempre lendo, você sempre chegava com alguma novidade para contar para gente. Então, era mais nesse sentido de como é que isso ainda acontece, né? Porque eu te conheci ano passado, Exato, né? De trocar. Então, e agora? Como é que isso influencia no seu processo? É mais isso que eu queria saber, assim. Agora, o lado B da pintura foi olha, foi a grande maravilha na minha vida, porque eu tive a oportunidade de ouvir as análises que vocês faziam das pinturas, das obras que eram apresentadas, e eu comecei a ver, puxa, que coisa interessante, como é que é ver pintura, como é que é sentir pintura. E isso, aí eu comecei também a olhar para mim, né? E fiquei ávido de beber dessas informações que vocês transmitiram para nós, né? Agora, isso me incentiva a fazer, dentro do meu trabalho, a ser um pouco mais solto, ser um pouco mais, deixar fluir mais, né? Me soltar um pouco mais, que às vezes eu sinto que eu fico um pouco preso, né? Um pouco preso à forma.
e é uma preocupação com a cor, uma preocupação com a harmonia, e às vezes eu fico brincando e me solto um pouco e sai coisas interessantes, né? Então, eu tenho a impressão que, olha, de fato, eu só tenho a agradecer a vida, sabe? Porque foram acontecendo coisas nessa minha trajetória que só foram contribuindo, e eu fico... eu tenho essa tendência de me abrir para aprender coisas novas, né? Eu tenho essa tendência. Então, Sérgio, uma coisa que você falou agora que eu acho interessante, né? Primeiro de tudo, eu fico lisonjeado com o que você acabou de falar, né? Uma honra sem tamanho para um jovem artista como eu ouvir isso de você, de que, de algum modo, o meu trabalho como professor, junto com a Clarissa, influencia no seu processo, de você rever o seu processo. Isso acho que é algo realmente grande, assim, né? Não é pouca coisa, fico realmente muito honrado. Mas o ponto que eu queria tocar específico é quando você falou dos momentos que você se sente preso na pintura. Porque eu tenho uma sensação que, especialmente entre os novos artistas, assim, que é como se não tivesse possibilidade de errar, sabe? Não desse chance ao erro. E eu tenho a sensação, como artista, que o erro, sem erro, não haveria processo para mim. Assim. Eu sou um artista que preciso errar muito. Eu não erro pouco, eu erro muito tentando. Né? E esses erros vão me dando uma bússola de navegação dentro da pintura. Então, eu acho muito curioso você, né, com seus 50 e poucos anos de trajetória, falar sobre isso, sobre o momento que você trava, que você está ali, enfim, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais disso, porque eu acho que falta falar um pouco sobre isso também, né? Porque chega a obra pronta na galeria, parece que o artista é perfeito, né? O cara só dá bola dentro, né? Quando, na verdade, não é muito bem assim. Eu queria te ouvir, por favor. Isso é muito interessante, porque eu me arvoro a fazer coisas na tela que, quando eu vou ver, eu não encontro as soluções tão rápidas quanto eu imaginava. Né? Porque não é só eu fazer a composição e jogar cor, eu preciso, eu sinto que tem necessidade de harmonizar a cor, de harmonizar as formas, é uma preocupação que eu tenho, e enquanto eu não atingir esse ponto, eu não sossego. E esse momento é um momento delicado, às vezes até um pouco sofrido, porque eu não quero chegar, as pessoas de fora assim, mas esse quadro está pronto, assina logo. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de pintar junto com outros pintores em algumas ocasiões, assim, passeando. Não, o quadro está pronto, pode assinar, mas eu não achava que estava pronto, né? Eu não, e aí eu vou, e aí o quadro vai, volta, e esse momento é um momento delicado, que me prende um pouco, né? E eu gostaria de que a coisa fluísse mais, mas, conforme até outro dia eu conversei com você, a pincelada certa, mas não é, sei lá, qual é o que é a pincelada certa, né? Agora, fazer e deixar jogar, e deixar, né, de jogar a imagem, jogar pegar a tela e jogar o que você está pensando assim, e aí não sai do jeito que você está pensando, porque uma coisa é o que está aqui na cabeça, e outra coisa é o que sai lá na tela. E aí a cabeça está vendo de uma maneira e a tela está aparecendo de uma outra. E aí eu quero que seja como está aqui. E, então, esse aí é um momento. Agora, depois que consegue atingir, chegar próximo, aí, quando vem aquela fase do acabamento, aquele toque final, aí é uma maravilha. E aí
são dois momentos muito, muito prazerosos. Quando está começando, né? Quando está surgindo a composição, né? E quando você está na véspera de assinar, né? Que aí você olha, mas será? Não, não, não. Ah, tá, se não está. Aí, pá, você olha, pensa, levanta e tal, vira o quadro, bota o quadro de cabeça para baixo e para. Vou te confessar que para mim é um drama a última pincelada, hein? Eu vou te confessar que para mim é dramático a última pincelada. Eu acho que o início, para mim, é super tranquilo, eu já não tem problema nenhum para começar, né? Para muita gente é um problema a tela em branco, né? Mas para mim, eu nunca tive essa questão. O durante, eu acho que tem momentos assim que você entra em êxtase, tem momentos em que você dá cabeçada na parede, porque às vezes vai, às vezes não vai. Mas esse final é que para mim é onde rola o drama, assim, porque a última essa lance, né, da última pincelada para mim sempre é uma questão assim, porque eu acho que por vir do desenho tem uma coisa um pouco compulsiva no processo assim, que eu acho que eu não sei se isso acontece contigo, acho que pela sua descrição, não. Com você acontece isso, PV? Você sente isso? Qual é que é isso para você? Nossa, para mim é muito pesado, assim, principalmente pelo, assim, se eu acho que se eu deixar o quadro aqui, eu vou continuar pintando para sempre ele, né? Tem um pouco disso, assim, né? Quando o Sérgio falou, quando as pessoas falam assina logo, dá vontade de falar assim, pô, tá, porque se eu olhar para ele aqui toda hora eu vou querer fazer alguma coisa, eu vou querer ir por algum caminho e vai virar uma outra coisa, né? Uma vez a gente conversando uma vez com a Lúcia Laguna, né? Se você já contei essa história, ele estava no ateliê dela, minha turma do Parque lá, a gente foi lá, e ela falou que também era isso, assim, tipo, os quadros dela, até o momento de sair para a exposição, ela estava mexendo no quadro, porque ela, sabe, tem uma questão ali, assim, enfim, de continuar mexendo na pintura, né? E queria perguntar uma coisa pro Sérgio, assim, né? Enfim, tem diversas obras, assim, tem muita questão do cotidiano, né? Por exemplo, tem aquela obra que tem do maquinista, que tem as pessoas ali surfando no trem, né? Tem um trabalho de pintura que mostra, né? Que, enfim, que era uma coisa muito ali imagina que década de 90, começo dos anos 2000 aqui no Rio, eu não sei propriamente o Sim. período, né? Porque eu também não sou do Rio, mas meus tios que são do Rio comentam sobre essa coisa do serviço do trem. E eu queria perguntar sobre essa questão do tema, Sérgio. Se para ti, né, tipo, ao passar dos anos, os temas foram mudando, tipo, porque o cotidiano vai mudando também, né? Tipo, quando a gente vai num bar, tipo, ainda é muito parecido. A gente vai nos bares, assim, ainda são as mesmas coisas, né? Tanto que a gente olha para suas pinturas e a gente vê uma coisa e fala, putz, é o típico bar, assim, né? Tipo, um típico espaço carioca, etc. Mas, sei lá, tipo, você percebeu que as coisas ao redor foram mudando e isso foi mudando na pintura também? Eu estou tendo essa necessidade de falar dessas mudanças que estão acontecendo. Mas tem uma coisa interessante. Eu, como estou vivendo um período afastado dos bares, afastado da vida noturna, eu agora estou voltando mais os temas familiares, as festas familiares, os encontros familiares, as crianças, assim, a relação adulto-criança e a relação do homem em casa, né? Participando da vida do cotidiano. E as questões de trabalho, que eu gosto muito de falar, né? E eu até já comecei a esboçar algumas coisas em cima dos laboratórios que existem agora de informática, porque aquilo me lembra o meu avô que consertava rádio, e aí outro dia eu olhei, pô, me lembrei do meu avô, eu tenho um início de um quadro aí retratando ele numa oficina que ele fazia tudo, né? Aí eu estava, o faz tudo. E aí eu digo, isso aqui está parecendo aquelas coisas, aquela porção de pecinha. E aquilo começou a brilhar na minha cabeça, aquela montoeira de informação,
Eu disse, como é que eu vou brincar com isso, né? Então, a vida é o tema, né? O tema, de fato, é uma desculpa para pintar, não é? Pensando bem, porque Com certeza, Verdade. com certeza. Inclusive, Sérgio, não te cortando, até te devolvendo a palavra já em sequência, né? Tem alguns artistas que falam abertamente sobre isso, né? Tem um pintor norte-americano, que eu gosto muito, que é o Richard de Bencorn, que ele tem já é falecido, né? Mas ele deixou as 10 anotações para ele mesmo, né? Antes de começar uma pintura. E aí ele bota lá a lista de 10 anotações, e uma dessas anotações é: evite tema de qualquer maneira, né? E não é que a pintura não possa ter um tema, mas é porque é exatamente isso que você está falando. A primeira coisa é a pintura, depois o tema, né? Então, nas suas palavras, a desculpa para pintar, né? No sentido de que é um meio próprio e que vai se conectar com outras coisas, evidentemente, né? Por exemplo, você é um cronista, né? Acho que não resta muita dúvida disso. Você é um cronista visual, não um João do Rio que escrevia, né? Mas seu trabalho passa muito por uma crônica social aqui. Acho que talvez assim seja um prato cheio para os críticos e curadores para escrever sobre a sua obra entrar por esse viés, né? Mas eu acho muito sim. interessante você se assumir como pintor e falar, não, mas peraí, não é só isso, não é uma ilustração da realidade, tem uma dimensão ali, outra que a pintura traz também, né? Perfeito. Porque a gente se retrata quando está pintando, não é? A gente se retrata, né? Quando eu estou falando de alguma coisa, ou retratando alguma coisa, no fundo, eu estou me retratando, né? Através das formas, através da composição, através da cor, né? Tanto é que a cor ela tem muito a ver com aquele momento que nós estamos vivendo, né? Quando nós estamos em momentos mais soltos, mais alegres, a cor fica mais leve, naturalmente, né? Momentos de dificuldade, de ansiedade, depressivos, a cor fecha um pouco, né? Por mais que você queira forçar, abrir a cor, mas ela sempre vai, né? E outra coisa, assim, perdão, Sérgio, mas é, é que eu estava aqui pensando, né? O seu trabalho é um trabalho de muitas pessoas, né? Tem muita gente, muitas vezes, né? Tem muita, aquela coisa, é totalmente o inverso do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que a gente está vivendo uma questão de isolamento, uma questão pandêmica, enfim, né? Para caso a gente esteja ouvindo isso daqui no futuro, né? Daqui a alguns anos, a gente está no meio da pandemia ainda, no finalzinho da marola aí da pandemia, mas e, enfim, eu imagino como isso talvez tenha afetado, né, o seu próprio trabalho também, né? Tipo, a sua questão de pintar, né? Talvez, não sei se deu vontade de pintar mais gente ou deu vontade de pintar menos gente, mas é porque quando eu vejo os trabalhos eu fico assim, nossa, que saudade disso, assim, sabe? De um lugar cheio de pessoas cantando, de ali a pessoa conversando. E daí, enfim, eu sempre fico pensando sobre isso, talvez, né? Se isso afetou muito para você, né? A sua vida, esse contexto que a gente está vivendo agora. A sua vida no geral, né? Olha só, eu comecei um quadro, ele não está aqui, ele está lá no ateliê que eu tenho lá na Travessa da Sião, um espaço, é uma oficina mesmo lá, entendeu? Um espaço aberto que eu posso trabalhar com telas grandes. E esse quadro tem 1 m por 2. E quando eu vi a tela, assim, quando eu estiquei o tecido e comecei a preparar a tela, e fiquei olhando para a tela, eu vi a gafieira Elite ali. Caramba! No branco, eu vi a Elite. Ah, meu Deus! Olha, tem tanta gente naquela tela. Aí eu comecei. Eu digo, não, eu vou simplificar, vou botar uma figura grande aqui, e depois fica mais fácil. E que nada, quando eu vi, a multidão estava chegando, a multidão estava chegando. Que Ah, meu maneiro. Você Deus. frequentava arrumadinho, a Gafieira Elite arrumadinho? Arrumadinho? Você ia arrumadinho para dançar?
Era tradição, né? Pô, não sei se hoje em dia como Exato. é que tá Não, eu isso, não. mas era tradição. Tinha que ir na beca, né? Não podia chegar de, pô, chinelo e Eu bermuda. já quando eu comecei a frequentar esses espaços nos anos 60, 70, já era mais liberal. Eu ia camisa social e tudo, mas não botava terno, não. Não, mas Já sapato, né? Não não podia usar existia. tênis, só sapato, né? Ah, exato, sapato. Pô, Eu tem. até Não, toda hoje uma tenho tradição. dificuldade de usar tênis. Eu até hoje tenho dificuldade de usar tênis. Pô, aproveitando esse gancho aí musical, cara, você já falou no início, deu uma palhinha, né, da sua história, de que você começou a pintar porque viu o Heitor pintando no ateliê dele, né? Heitor, todo mundo sabe, também era um grande músico, né? Aliás, tinha uma carreira de músico antes de pintar, né? E assim, eu queria que você contasse um pouco dessa relação com a música, que eu sei que você tem também, né? Como é que isso entra no seu processo de pintura? Na verdade, mais do que no seu processo de pintura, para não ficar duro, né? Na sua vida como um todo. Porque aí, se você quiser, você já pega o gancho para falar do grupo de pintores sambistas que cai bem. Tá bom. De repente, eu vi que quando eu ia para a tela, eu começava a pintar músicos. Houve um período. Eu ainda gosto de pintar músicos, eu pinto muitos músicos, mas eu teve um período lá no início que era um músico atrás do outro. E aí eu comecei a verificar que eu estava sublimando meu desejo, minha ligação à música na pintura, porque eu gosto muito de música, mas eu nunca consegui desenvolver plenamente um instrumento, sabe? E aí eu pego um pouquinho de violão, um pouquinho de cavaquinho, um pouquinho de flauta, estudei piano, e no fim não toco nada, mas é aquele gosta, né? Mas para mim eu fico satisfeito, né? E nessa e, e frequentando o Heitorzinho, ele é um band leader, né? Ele, além de ser pintor, ele é um músico, é um percussionista, e aí a gente começou juntos, por causa do negócio de carnaval, nós começamos a criar letras para as nossas brincadeiras de carnaval. E, a partir daí, começou a surgir, de vez em quando, algumas letras, e algumas letras com música, e alguma coisa que a gente participava em conjunto, o Heitorzinho e eu, e eu acabei criando assim algumas composições em parceria com o Heitor, outras sozinhos, né? E eu sempre vivi muito no meio de músicos, né? Quando eu morei em São Paulo, eu estava sempre com o Da Fé, né? A gente estava sempre junto. Lá, na Galeria Metrópole tinha um movimento musical muito forte, a gente estava sempre misturado ali com aquele pessoal. E eu gosto de percussão também, mas não sou um percussionista, mas gosto e tal. E é isso. Quando foi criado o grupo Sambistas Sambistas e Pintores, né? Não é sambistas pintores, é sambistas e pintores. Às vezes foi colocado nos convites erradamente, depois a gente não teve como consertar. Eu fui convidado, né? E a primeira formação era o Guilherme de Brito, o Nelson Sargento, o Onofre Fumaça, o Vanderlei Caramba e o Heitorzinho. Porque eu estava numa reunião onde o pessoal estava tratando disso, e antes dessa reunião a gente cantou alguma coisa, eu cantei alguma coisa, mostrei algumas coisas, e aí disse, não, você vai participar também, você tem uma pintura que fala de música, que fala do samba, e você também, você pode não ser né,
não sou um Guilherme de Brito, não sou um Nelson Sargento, mas tenho minhas composições e tenho aquele amor, né, pelo samba. Eu tenho um amor muito grande pelo samba. Se você me perguntar qual é a música que você quer ouvir, vou preferir sempre o samba, sabe? E então aí começa nessa primeira formação, nós realizamos vários eventos, né? E tinha um cidadão que chamava-se Jorge, ele era dono de uma gráfica, acho que era Gráfica Europa, e ele adquiriu um bar ali na Rua do Riachuelo, e que era o nosso ponto. E ali nós fazíamos exposições e encontros musicais toda semana. E foi um período muito interessante, porque houve algumas matérias, assim, os boêmios voltam à Lapa, e etc. Saíram de lá algum dia? Hein? Saíram de lá algum dia os boêmios? Fala aí. Pois é. Então, assim começa, né? E depois, aí fizemos a nossa amizade, por exemplo, foi muito gostoso ter amizade, participar, assim, comungar com o Guilherme de Brito, né? Curtir com ele as pinturas dele e as músicas, estar junto, assim, a gente conversar sobre música. O Nelson Sargento também, né? O Nelson Sargento é uma figura muito interessante de a gente conversar e tudo. E as poesias dele, os livros dele. E tinha o Fumaça era primo do Heitorzinho, sobrinho do Heitor dos Prazeres. Ele pintava também. E ele era uma figura, as sambas dele, muito interessante. O Vanderlei Caramba, que foi uma pessoa muito importante na construção como carnavalesco, também, além de compositor, pintor, como carnavalesco no Estácio, né? nos tempos antigos. Depois, quando começaram a contratar os carnavalescos, né, daquela escola de Joãozinho 30, né, da escola do Pamplona, aí ele saiu de cena de organizar carnaval, né? Mas sempre compondo e pintando. Ele montou até uma escola de pintura lá em Caxias, o Vanderlei Caramba, uma figura. E outra coisa, Sérgio, eu sei que me parece, né, que o samba de roda e o samba do carnaval não necessariamente, porque mas eles caminham junto de alguma forma, né? E eu queria saber se você já trabalhou com o carnaval em si, seja como músico ou compositor, como pintor, enfim, já trabalhou nessa, ou se tem vontade, algo do gênero? Não trabalhei, não. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com Pamplona, mas eu me furtei a isso. Não sei por quê. Um cidadão que gostava muito da minha pintura, ele era um comerciante já falecido, ele estava chegando a época do carnaval e ele era muito amigo do Pamplona. E aí ele disse assim, olha, você não quer trabalhar com Pamplona? Pamplona acho que está precisando de um pessoal, vai ser legal você trabalhar com Pamplona e tudo. Aí eu me furtei, disse, não quis, não aceitei a ideia, não, entendeu? E eu não soube aproveitar aquele momento, né? Porque trabalhar com Pamplona deve ser uma coisa muito, muito interessante, né? E depois eu tive a oportunidade de ouvi-lo num encontro cultural que teve aqui na Zona Oeste, e nesse momento, eu estava na presidência da Associação dos Artistas Plásticos e Amigos das Artes da Pedra de Guaratiba,
e, através da Secretaria Municipal de Cultura, eu participei da organização desse encontro, fui um dos participantes da organização. E quando Pamplona chegou lá nessa exposição, tinha exposição, tinha música, foi um grande encontro de vários dias, né? E eu fui recebê-lo e imediatamente o levei para ver a nossa exposição. Era uma grande exposição com aproximadamente aí uns 40 participantes, pintores aqui da região, né? E aí ele viu a exposição, olhou, aí eu perguntei assim, Pamplona, o que você acha da nossa exposição? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu posso responder na hora que eu estiver conversando com o público? Eu disse, bom, tudo bem, né? E foi muito interessante, porque ele, quando começou a falar, falar da experiência dele, e falar do carnaval, da importância de Todos os Prazeres, da ligação da sociedade com o mundo carnavalesco e tal, ele junto com o Paulo da Portela, ele relata duas experiências magníficas que ele deu a resposta da pergunta que eu fiz a ele. Ele relatou que o Portinari tinha aberto ofereceu 4 bolsas para os alunos da Belas Artes, e ele, como era do centro acadêmico, ele já se colocou como o primeiro, né? E foram mais outras três colegas. E tinha que chegar lá às 7h no ateliê do Portinari. E aí o Portinari vinha, cumprimentava as pessoas, organizava numa mesa, organizava uma composição e fazia um desenho como se ele estivesse na academia. Fazia um desenho direitinho, como se estivesse na academia. Depois rasgava aquele papel, jogava fora e pegava um papelão que ele tinha uma imprimatura naquele papelão, fazia uma outra composição e fazia uma natureza morta nos moldes acadêmicos, moldes da escola, com todo o requinte, todo o cuidado. Depois ele pegava um pano e limpava aquilo e ia para os trabalhos, ia para os quadros, né, que eles estavam fazendo naquela ocasião, que já era a época que ele já tinha feito os painéis da ONU, então já estava naquela outra fase, desde aquela fase era só o aquecimento dele. Então, aí o Pamplona dizia assim, eu não vou ficar aqui vendo o Portinari desenhar e pintar academicamente. Aí, a segunda história é que é de um músico que teve uma apresentação no Municipal, e ele já tinha conseguido trabalhar lá no Municipal como auxiliar de organização de palco, né? E ele não conseguiu ingresso e ele soube que avisaram que em determinado dia esse músico ia estar lá e ia fazer um ensaio. Aí disse, bom, eu vou assistir o ensaio. Só que no dia do ensaio veio um aviso que ninguém podia ficar no Teatro Municipal. E o que ele fez? Ele sorrateiramente subiu e ficou em cima das máquinas que mexem os painéis, naquela parte de cima do palco. E aí ele ficou lá, e aí chegou o músico, né? O pessoal varreu, disse, não, olha, o Pamplona, eu não vi o Pamplona sair, e tal, não sei o quê, não, ele foi embora assim, não sei o quê, ele deu tchau para todo mundo. Né? E ele estava lá, nem respirava, né? Bem em cima de onde o músico, o concertista ia ensaiar. E veio um maestro junto com esse concertista. E preparam lá a altura do banco e tal, e esse concertista começa
a fazer escalas. Começa a fazer escala. E foram 3 horas fazendo escala. E a música que ele ia apresentar mesmo não tocou, só no finalzinho. E o maestro ainda batia na cabeça dele com a vaqueta quando ele saía do. Quando dava qualquer ratinha e quase que imperceptível, o maestro, pum! E ele ficava lá, e escala invertida, escala de segunda, escala de terceira, vários tipos de escala, né? E aí ele ficou. E aí, no final, o maestro pegou a peça que ele ia apresentar, mandou fazer algumas passagens e terminou o ensaio. Aí, quando ele acabou de contar essas 2 histórias, ele olhou para mim e disse assim: eu acho que eu respondi a pergunta de um artista que me perguntou sobre a exposição. O que ele quis dizer? Que a gente precisava desenhar mais. Entendeu? Ou o cara contou uma anedota enorme para dar essa dica, mas sim, faz muito sentido, né, cara? Exato. Você, inclusive, já tinha falado no início aqui do nosso papo, né, da importância do desenho, que você desenha diariamente. E eu acho que o desenho, ele tem ele tem um pouco essa função, assim, né? Acho que o desenho, a priori, quando as pessoas olham, elas acham que é só uma estrutura para o quadro. Mas eu acho que o desenho é um modo de pensar, né, cara? Um jeito de pensar. Perfeito. E aí, isso para a pintura é fundamental, né? Mais do que a ideia de ser só uma estrutura para botar cor dentro. Né? Você Exato. concorda com isso? O que você acha disso? Olha, eu estou praticando desenho agora. Eu pego uma folha de papel, uma folha grande de papel, né? Eu acho que aquilo é A1, né? E eu tenho uma Eucatex, aí eu coloco ele, prendo ali e fico desenhando com pincel, vários tipos de pincéis e com várias cores. E aí eu faço soltando, entendeu? Qual é a minha, o que eu imagino que eu vou atingir com essa brincadeira? Que quando eu estiver diante da tela, eu comece o quadro com essa desenvoltura. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Quando eu morava em São Paulo, tinha um pintor que estudava com Castellani, e ele queria que eu estudasse com Castellani, mas aí eu acabei não indo, Castellani também não me incentivou muito, né? Mas ele gostava, nós éramos muito farristas, e ele aí uma vez ele sugeriu nós irmos para boates para pintar dentro da boate. Olha que doideira! Já mango assado, legal. A gente armava o cavalete. Ele era um banqueiro, sabe, esse cidadão. Então ele chegava na boate e mandava. Ele comprou um cavalete para mim, então a gente chegava lá e fazia o que ele chamava de esfregaço, né? E metia, e saíam umas coisas muito loucas. Agora eu fico pensando, se naquela ocasião eu tivesse a desenvoltura de pincel, de coisa como, porque naquela ocasião eu ainda desenhava assim, detalhadamente para, né? Agora eu já pego as massas e depois eu vou nos detalhezinhos já com mais facilidade, né? E outro dia eu tive uma experiência muito interessante. Determinado cidadão soube que eu fiz um quadro numa cerimônia, e aí ele pediu se eu pudesse fazer numa cerimônia dele lá em Teresópolis. Então, eu fui para lá. E foi muito... Eu fiz isso, né? Botei o cavalete lá e estava acontecendo, ele estava sendo premiado e tal, tinha muita gente, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei
preparei uma cor escura, né, assim, com azul e terra e um pouquinho de carmim, e aí comecei a manchar os personagens, tudo com aquelas coisas, e depois fui puxando a luz. Ficou um troço doido. Eu digo, meu Deus, tinha que ter coragem. Mas depois eu trouxe o quadro para casa, aí eu não vou consertar esse quadro, aí saiu fora de tudo aqui. Muito bom, né? Mas é Acho que interessante isso. você já tinha até comentado da sua experiência, não aqui, né, com a gente, mas de ver, né, o Castiglione pintar, e eu acho que é uma maneira assim que alguns artistas usam mesmo, né, de pintar com trincha larga e tal, justamente para evitar o virtuosismo, né, da ponta do lápis, da ponta da caneta, em que você fica muito naquele movimento do inho, né, pequenininho, que é importante também, né, mas quando você vai para esse gesto mais também, largo, né? não é melhor nem pior, mas acho que quando você ganha essa consciência do amplo, você volta para o pequeno de um outro modo, assim. Eu acho que para mim foi uma experiência muito chocante com a primeira vez que isso aconteceu, assim. Porque no fundo, Sérgio, eu acredito assim que a pintura como um todo, mas especialmente essa pintura mais solta que você está comentando, é uma escrita também, né? É uma caligrafia do artista. A maneira com que você lida com isso, assim, né? Então, eu acho que você desenvolve isso, né? Você vai desenvolvendo isso, e eu vejo como muito importante, assim. Aproveitando que você tocou nesse ponto, eu acho que é um ponto importante, assim. Agora, o Gershman, ele diz assim, não, você tem que fazer essa pintura cuidadosa que você faz. Você é o cara dessa pintura cuidadosa. Eu digo, mas pô, ele pinta soltão e quer que eu fique pintando. Eu gosto da pintura cuidadosa, mas eu também tenho direito de brincar assim, com essa coisa solta, né? Eu acho que antigamente não, você tem que ter aquela linguagem, você só tem que ser fiel à sua linguagem, ter uma linguagem representa que você tem uma determinada maturidade na cultura, mas é gostoso também viajar em outras linguagens, não é? O que você também, acha né? disso? Experimentar. Não, Experimentar também. Experimentar, até porque se a gente pegar, né, imagino você, o Bernardo, eu, assim, mais recente, né, que a minha produção de pintura tem 4 anos, então, se eu pegar a primeira vez que eu fiz um trabalho que eu achei mesmo que, esse aqui é um trabalho, com hoje já é uma coisa totalmente diferente, eu acho que é isso, assim, a gente já conversou uma vez, eu, o Bernardo, sobre essa questão da linguagem, mas que a gente chama outra de traço, né? Quando alguém fala, pô, esse traço aqui é teu, eu já fico meio com medo, falo, putz, isso daí, tipo assim, porque ao mesmo tempo que é legal, é um negócio que às vezes pode prender também a pessoa, né? Tipo assim, prender, tipo assim, no Também. sentido, tipo, às vezes, como você falou, você falou assim, pô, ele fazia o traço totalmente solto, porque eu tenho que fazer o traço cuidador, eu quero experimentar outras coisas, né? E, Exato. enfim, a ciência é muito. O Bernardo fala muito sobre isso também, a gente já conversou, né, Bernardo, sobre essas coisas, assim, de Mas como agora isso. também, sabe o que acontece? A pintura vai conduzindo a gente para outros caminhos. Se colocar os primeiros quadros que eu tenho tido acesso, com o que eu estou pintando agora, você vê os pezinhos pequenininhos, as mãozinhas pequenininhas, o corpo assim. E naquela ocasião, para eu chegar naquela forma, foi uma doideira. Não, assim não está bom, assim. E eu ia, e mexia para cá e mexia. Aí eu disse, não, agora está legal. Naquele momento eu achava que aquilo era maravilhoso. Agora já não, agora eu já tenho uma outra maneira, né? Já é diferente.
né? Eu acho que a Poxa, própria pintura vai conduzindo a gente para uma nova. Nós vamos começando a exigir de nós mesmos outras experiências, né? Eu acho que isso é uma coisa natural, né? sim, até porque, Sérgio, nós mudamos todos os dias, né? Eu acho que muitas Pois vezes é, essa ainda mistificação tem do essa. artista é uma loucura, assim, sabe? Tipo, como se fosse É, um ser especial à ainda tem parte. essa. Pô, todo dia a É. gente vive uma experiência diferente na nossa vida, né? E que muda a gente, transforma a É. gente. Eu acho que é mais fácil perceber isso quando a gente está um tempo para frente e olha para trás, né? Mas É. aqui, quando a gente está vivendo no presente, as coisas já estão acontecendo na nossa cabeça. E tem telas, né, que duram tempo também de fazer. Tem tela que às vezes você está um ano pintando a tela. Então, quando você começou, você era uma pessoa, quando você está terminando, é outra. E fora isso, Uhum. esse ponto específico que você está tocando, né? Que é uma tecla que eu bato muito. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, no sentido, assim, para mim, né? No sentido que eu estou falando, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, especialmente no sentido, né, dos alunos e tal, de que é muito importante para o artista transitar, experimentar, não ficar preso numa linguagem só, né? Não achar que encontrei o meu estilo, a minha linguagem, eu vou ficar nisso para sempre. Porque eu acho que o processo artístico ele não foge muito da vida. E se na vida nós mudamos, por que o nosso processo artístico vai ser 50 anos a mesma coisa? Não faz o menor Pois é, sentido. Não faz o menor exato. sentido. É claro que você, por exemplo, você vai fechar uma exposição, você está pintando uma série, pô, tudo bem, você querer se manter ali dentro de uma pegada, de alguma coisa que tem um fio condutor, né? Que você conversou com o curador, com o galerista, sei lá, que tem. E tudo bem, você vai apresentar 20 trabalhos que tenham ali uma ligação mais clara entre eles, digamos assim, mais nítida, Uhum. né? Beleza. Agora, você não precisa levar isso para o resto da sua vida, né? Eu acho que muita gente tem essa angústia, assim, de, tipo, poxa, eu preciso ter o meu estilo, preciso ser reconhecido pelo meu estilo. E eu acho que isso é uma pressão, assim, muito no sentido de como as pessoas olham para o mercado, né? E falam assim, pô, o mercado vai ter que É, identificar como artista XYZ porque vai vender isso. Só que às vezes a pessoa é, nem está no mercado, às vezes, sabe? Eu acho que essa é uma questão que ela é aquela coisa, né? De o carro antes dos bois, né? Pensar perfeito. nisso antes de pintar é o carro antes dos bois, porque você tem que estar pintando para depois pensar nisso, né? É. Eu acho que O esse é que é mercado vai o... ser consequência, né? Não é a É, prioridade. não, exatamente, senão a pessoa ela só faz mais do mesmo. E eu acho que o processo É. artístico, o fazer artístico, aquilo que você estava falando, tesão diante do cavalete, né? Ele começou falando isso, né? Do tesão diante do cavalete, eu acho que Perfeito. ele só existe se você estiver nessa busca eterna, que só acaba quando você É. morre. Não tem Exato. É. outra. Mas para mim, eu vejo desse modo, assim, não tem como Uhum. fugir disso. Se você está Exato, satisfeito você em tem fazer o toda a razão. mesmo, uma coisa é assim, sabe? Pô, o cara vai lá te encomenda um trabalho porque ele viu um outro, parece, beleza, você vai lá, bota o dinheiro no bolso e continua pintando o que você quer pintar. Agora, você fica fazendo sempre a mesma coisa como uma postura do artista, sabe? Ó, eu vou. Eu não sei, eu acho que para pintura, pelo menos, eu não sei se algum trabalho conceitual isso possa ser interessante, né? Hum. Pode ser, não quero dizer que o que é e o que não é arte, né? Eu acho que isso não cabe a gente dizer. Mas acho que, do ponto de vista da prática da pintura, não faz sentido fazer a mesma coisa sempre, assim. É. Não, e tem outra coisa também, mesmo que parece que é a mesma coisa, mas cada dia é um dia, conforme você disse, né? Cada dia você vai ter uma emoção, a cor vai mudar, a pincelada vai mudar, né? E não adianta, né? Não, e a tela vai te falar Agora, coisas. Você disse tudo, é um diálogo, cara. exato, A tela é um ente, né? O Kandinsky já falava isso sei lá exato, atrás, é, no Ponto e Linha sobre Plano. É um organismo vivo. Ele chama exato, um ser superior vivo, que ele fala, né? Porque você está conversando com ele, cara. Não adianta você falar, olha, exato, vai ser assim assado. Aí ele te diz outra coisa, não vai ser assim assado. Sinto muito. exato. Uma coisa E, interessante é que a tela. Ah, não. É que a tela, é, talvez, de 10 anos atrás, por exemplo, do Sérgio, é uma tela dele, é como se ele estivesse conversando, né? Se a gente vê hoje em dia a tela,
com o próprio Sérgio de 10 anos atrás também, né? Tipo, isso é muito interessante. Ou uma outra tela do próprio Bernardo, assim, talvez de 6 anos, 7 anos atrás. É interessante olhar para aquela tela e falar, olha as escolhas que eu tomei naquela época. Talvez eu poderia tomar Uhum, outras ou não. E, tipo, enfim, a gente só uhum. vai poder tomar algumas certas escolhas na pintura naquele momento, né? Então é um negócio muito do momento, da gente tomar aquelas escolhas a partir do repertório que a gente tem. Então é muito legal, assim. A pintura, o processo prático enfim, é maravilhoso. Agora, por exemplo, durante um determinado período, eu pintei muito interiores de bar, né? E aí eu verifiquei que nenhum dos quadros desses de interior de bar eu tinha acabado, porque eu continuava na outra terra. Está entendendo? É um livro, praticamente, né? Muito bom. Eu continuava na outra tela, porque se você botar assim, tem mais ou menos uma maneira um enfoque diferente, um ponto de vista diferente, quase que dos mesmos lugares. Parece que eu frequentei aquele lugar durante anos e cada dia eu falava de um pedaço daquele lugar, de dentro para fora, de fora para dentro, do lado, as personagens que vão mudando, né? As cenas que vão mudando. É um quadro que vai continuando, é um quadro que vai continuando, é um quadro que vai continuando, um quadro que não acaba nunca, vai continuando em outras telas. E tem alguma tela, assim, Sérgio, que tu é muito apegado, assim, que tu fala assim, nossa, essa daqui é minha, não sai da minha casa, assim, tipo, algum trabalho. Porque, enfim, isso é uma Não coisa muito da tem, gente da pintura, né? tem sim, tem quadros que esse mesmo que está aqui, esse quadro participou do último Salão Nacional, aquele que foi no Museu de Arte Moderna. Foram 3 quadros, 3 autorretratos. E esses quadros, eu gosto muito desses quadros. Tenho quadros pequenos também guardados, que são. Tem os quadros que aí, aqueles que não é para que eu não deixo viajar, eu geralmente já dou para minha esposa, para as filhas, e aí já não pode mais mexer, né? Não pode mais sair. Se bem que às Acervo da vezes, família. se bem que às vezes sai, né? Chegou a semana retrasada, semana passada chegou um rapaz aqui que veio da Bélgica que eu vi pequeno, menino, né? E ele não, tio, eu quero levar um quadro seu. Eu disse, tá bom. Ele não foi se encantar logo com um quadro que a Leila gosta muito? Ah, meu Deus, aí acabou. Arrumou um problema doméstico, amigo. Aí fica difícil, né? Aí acabamos fazendo. Não, mas ele acabou levando o quadro. Meu Deus. Muito boa essa história. Mas a gente, aquele que a gente estava conversando sobre a disciplina, a pintar todo dia, eu me lembrei agora do Picasso, né? Picasso dizia que pintor tem que pintar um quadro por dia. Ele não é, né? Ele falava esse negócio, né? Pintor tem que pintar um quadro por dia. E aí ele dizia: quando eu não estou com vontade de pintar, eu vou arrumar o ateliê. Quando eu vou começar a arrumar o ateliê, surge uma ideia, eu paro de arrumar o ateliê e vou pintar. Fica a dica para os jovens. Fica a dica para o que tá ouvindo aí, pô. O E, negócio, às pô, vezes... fala aí, bebê, foi mal, fala aí. Não, às vezes é uma questão até de... Eu sempre falo, converso com os amigos, a questão de começar é uma coisa. Tipo assim, tem muita gente que... Como o Bernardo falou, tem gente que tem dificuldade para terminar, tem gente que tem dificuldade para começar, tem no meio. Eu acho que cada artista tem seu método, né? Mas tem essa muita coisa assim do começar. Daí eu falo sempre para os amigos, eu falei, cara, começa, porque tu começando, tu já vai ter muito mais vontade de tu continuar, porque De o dar negócio às vezes é só... continuidade. Exato. A pessoa fica pensando muito assim, não, eu quero fazer tal coisa, o que tu acha? Pô, maneiro. Aí, não, mas isso daí, eu tenho uns amigos meus que falam, pô, vou fazer isso aí, pô, beleza. Mas eu acho que se não for, né,
Aí eu sempre falo para esses amigos, assim, falo, pô, já vai fazendo isso, porque enquanto tu for fazendo isso, talvez tu vai pensando em outra coisa, tu já vai ativando essa coisa, né? Esse tesão, assim, É. de gostar da parada. Eu acho que a maior dificuldade que o pintor tem, de uma forma geral, é por causa do material, por causa da tela. Se eu pego um papel, durante algum tempo eu me lembrei de uma coisa que o Ivan Serpa fazia lá no Museu de Arte Moderna, que o pessoal chamava de jornal arte, era pintar na folha de jornal, não sei se vocês conheceram isso. E eu pegava a folha de jornal para pintar com guache ou com acrílico. Aí o que acontece? Sai cada coisa maravilhosa. Mas se eu tivesse com uma tela, não sairia da mesma forma. Porque a tela, conforme o Bernardo falou, é um ente. Ela tem uma força danada. E eu respeito a tela. Eu não posso estragar essa tela. Aí eu tenho descobri uma outra maneira agora que está facilitando essa relação com a tela. É não esticar a tela no chassis. Eu tenho umas madeiras, uns compensados grandes, assim, de 80 por 100, 80 por 120, e aí eu estico ali naquele compensado. É diferente, porque não é uma tela, não é um quadro, uma tela de chassi, você pega assim, que você comprou a tela pronta e tal, e você olha e diz, não pode estragar essa aqui, vou fazer um quadro maravilhoso. Ah, não, é só uma tela que está ali. Aí você brinca com mais facilidade. Não sei se eu me fiz entender, entendeu? Não, com certeza, Sérgio. Isso daí que você falou, bom, eu sou um professor que sigo essa linha aí do Serpa, né? Mas, na verdade, nem conheci o Serpa, mas o Molica, que foi meu mentor, meu mestre, já fazia dessa forma e eu continuo fazendo assim. E a turma sempre me pergunta, por que você faz a gente pintar com guache, com papel vagabundo, com pincel vagabundo, não sei o quê? Porque se eu te der a melhor tela, o melhor pincel e a melhor tinta, tem um peso, uma tradição, um negócio ali que você vai tremer na base, é que nem botar o cara para bater o pênalti de final de Copa do Mundo sem ele nunca nem ter jogado na várzea. Não vai dar, entendeu? Então, tem esse lance, assim, e o PV está de prova. Tem, mas o acabamento é ruim, mas não sei o que, cara, dane-se. Pinta primeiro, depois você pensa no acabamento, entendeu? E a ideia é você entrar no fluxo de pintura. A partir do momento que você entrou no fluxo de pintura, aí esse peso sai, diminui, né? Porque você que é você, sente esse peso, imagina quem está ali com 6 meses de pintura, 2 meses de pintura, é um peso gigante. Né? Por isso que, didaticamente, a gente opta por colocar o material mais vagabundo. Não é porque, às vezes, o cara é milionário, não passa nenhum problema financeiro, sabe? Tipo, está escolhendo para que lugar do mundo que ele vai viajar. Mas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de sofisticação do material. Quanto mais sofisticado for o material, mais pesado em termos de tradição vai ser para o artista ou para o estudante de arte mergulhar naquilo ali. Né? Por isso que essa é uma opção didática. A tinta, não, essa tinta é isso, é aquilo, vai respeitar a tela, que é uma tela de linho, a não ser que eu tivesse assim um cômodo lotado de tela, assim, uma caindo por cima da outra, que eu não tivesse, ou então um telheiro ali à minha disposição, tira essa tela, bota outra. Eu gosto disso também. Caso. De pintar aqui em casa eu pinto no compensado também, tipo assim, eu estico, né, a tela, coloco aqueles grampos e pinto nela, eu sinto mais livre também, né? Isso é interessante, muita gente que pode estar ouvindo a gente, né, que vai estar, pode ter essa mesma coisa, isso vai de cada um, né, mas esse medo também tem super isso, assim, você pegar uma tela assim, pá, no chassizinho, bonitinho já, e começar a pintar, vai tremer todo. Mas esse lance do papel é interessante, porque e o material também, né? Porque muita gente também tem coisa de pintar pela a organização do material. Isso aparentemente é uma coisa meio vai demora, ainda mais em pintura a óleo, né? Tipo, o cara vai lá, o cara faz o molho,
e não sei o quê, e vai, e tem toda uma coisa, demora e vai limpar o pincel. Se a pessoa já começar a pintar pensando nisso, já começa a ficar, putz, eu vou começar a pintar agora, daqui a pouco eu vou ter que lavar o pincel. Antes de lavar o pincel, eu vou ter que, Mó trabalhão da porra, hein? Pô, tipo, não dá pra pintar, tem que gostar muito, cara. Tipo assim, ou nem pensar nisso, né? Depois pensa, deixa pro futuro, né? Mas eu acho que isso é um Agora, ritual, o assim, né, Fernando PV? Fernando Vieira da Silva, ele já é falecido. O trabalho dele bem espontâneo, assim, bem. E como ele tinha o ateliê dele organizado, dava gosto de ver. Os pincéis tudo organizadinho, as tintas tudo organizadinha. E ele pintava com uma agilidade. Eu digo, não é possível. Como é que ele conseguia dominar aquela sem ele usava um pincel, já colocava ali, já pegava a tinta, limpava e tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo organizado. Ele trabalhando dava a impressão que não estava trabalhando, sabe? Ele tinha esse controle, esse domínio, e ele tinha uma concentração que, mesmo com aquela organização, você sentia que ele estava ali. Se você falasse alguma coisa, ele nem ouvia. Muito interessante. O Marujo, era o apelido dele, Marujo. Marujo, muito bom. Mas eu acho que isso que o PV falou, que você está falando, tem muito a ver com o ritual, né? Eu acho que o ateliê para o artista, isso é uma coisa que a Suzana Queiroga uma vez falou para mim, assim, nunca saiu da minha cabeça, né? O ateliê é o templo do artista, é onde a gente consagra o nosso ritual ali, né? Porque quando você entra sei lá, numa igreja, ou independente da orientação espiritual de cada um que está nos ouvindo, quando você entra no local, né, em que você celebra a sua religião, você tem essa coisa de ter um ritual, você não entra ali e sai fazendo qualquer coisa, né? Então, eu acho que Exato. o ateliê ele tem um pouco disso assim também. E tem uma coisa que ela falou também que nunca saiu da minha cabeça, que ela falou assim: a vida vai fazer o máximo esforço para te tirar do ateliê e você tem que fazer o máximo esforço para ficar dentro dele, Que coisa linda! né? Porque Isso olha que assertividade. É não é lindo. verdade? Porque, pô, ainda mais agora com internet, telefone, toda hora um problema diferente, pô, entendeu? Deixa o telefone fora do ateliê, no mute, sem som, dá um Eu jeito, tiro o som dele, eu tiro o som. né, cara? Porque Olha, senão você leu aquele livro é, é, A Guerra da Arte? Não, esse nunca li, não. Porque tem a arte da guerra, né? Esse é do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Mas tem a Guerra da Arte. Eu não li esse livro, mas eu ouvi o comentário numa palestra daquela filósofa Helena, daquela escola de filosofia que você pega na internet, e ela relatando a vida desse autor, né? Ele era escritor, mas ele tinha um local na casa dele para ele escrever, que era o ateliê dele. E ele dizia que tinha que manter limpo o ateliê dele, o espaço dele de trabalho, limpo e organizado, e até o tapete de entrada, porque quando a musa chegasse, tinha que encontrar tudo em ordem para ele poder escrever. Então, ele tinha esse ritual de limpeza de todo dia, ele limpava. Não é bem o meu caso, né? Você escuta uma música também, Sérgio, ou prefere no silêncio? Agora eu estou preferindo o silêncio, mas eu fui viciado em pintar ouvindo música e depois fiquei viciado em ouvir palestras principalmente da área de espiritualidade. E aprendi muito, que depois me despertou para ler muitos livros,
mas dispersa muito, sabe? E lá no início, lá nos anos, final dos anos 70, tinha uma pintora que frequentava a nossa casa, era a Marisha, ela dizia: desliga esse rádio, desliga, você não pintou, não pode ficar ouvindo coisa, tem que ficar concentrado na pintura, eu não sei como é que você consegue, não sei o quê. Aí eu digo: Marisha, você está... Mas ela, quando começava a pintar, podia cair um mundo ao lado dela que ela não via. Ela Ninguém entrava dentro do segura. quadro mesmo. Hein? Ninguém segurava, né? Não, eu gosto, Ela eu gosto de podia ouvir também estar coisas. desabando tudo e ela não saía do quadro. Não, e Eu esse gosto lance de que você pintar estava ouvindo coisas. falando, esse lance que estava falando, Sérgio, e até posso passar essa bola para o PV também, porque, para mim, o que atrapalha é a voz, né? A coisa do, por exemplo, adoro pintar ouvindo música instrumental. Poucas são as músicas que são faladas que eu consigo me concentrar no mesmo nível do que se eu estiver ouvindo uma música instrumental. Aí eu ia te perguntar, primeiro para o Sérgio, depois para o PV, quero ouvir ele também se falando sobre música, sobre esse processo. Mas, Sérgio, como é que é isso assim, para você? Você falou aqui que se você tiver que escolher é samba. A maioria dos sambas tem voz. Como é que é isso para você? Te Não, atrapalha, não te atrapalha? Você prefere ouvir outra coisa? no momento, eu estou restringindo a música. Eu estou mais ligado aquele som binaural, sabe? Eu gosto do som de 450 Hz, que ele me dá bastante leveza. Agora, eu prefiro, se eu tiver que ouvir samba, eu prefiro ouvir instrumental. Eu tenho uma boa coleção de instrumental, de samba. Samba, bossa nova, jazz, né? Um pouquinho de jazz, de samba jazz. Né? Sou do seu time, cara. Eu pinto ouvindo isso aí mesmo. Eu tenho uma boa coleção assim nessa área, e aí fica legal, né? Chorinho Porque também, né? realmente a voz atrapalha. Mas acontece o seguinte, por exemplo, quando eu estou ouvindo, quando eu ficava ouvindo palestras, parecia que eu era dois. Eu acho que a palestra ocupava o lado esquerdo do cérebro e a pintura o lado direito do cérebro. Eu ficava dividida. Naturalmente que não rendia a mesma coisa, né? Não, de vez em quando tinha umas travas, né? Porque chama atenção, né? Senão você, como é que... Agora, não sei se você sabe, o corpo feminino tem essa habilidade, né? Porque a ligação entre os dois lados do cérebro, entre o lado direito e o lado esquerdo, no corpo feminino, é muitas vezes maior que no corpo masculino. Isso proporciona à mulher ter a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Da natureza feminina, da natureza feminina mesmo. E eu pintei até um quadro e tem até uma outra composição falando homenageando isso, uma mulher amamentando, atendendo o telefone, cuidando da comida no fogão e ajudando o outro filho a fazer dever de casa. E hoje em dia, né, no mundo que a gente vive hoje, que boa parte das mulheres, hoje não, né, já há muito tempo, mas hoje eu acho que mais ainda, né, que as mulheres estão conquistando mais ainda seu espaço para fazer o que quiser da vida, né, trabalhar também fora de casa. Perfeito, e tal. Eu acho que essa capacidade ela vai se desdobrando ainda mais, né, porque especialmente para as que são mães, né? Exato. E que tem que fazer essa jornada dupla e com coisas de trabalho fora de casa também, né? Realmente, assim, E fazem isso com uma grande capacidade, com um grande entusiasmo, com grande alegria, né? Mesmo às vezes reclamando, mas você vê que tem uma alegria nessas ações.
Não, e É legal isso. mais até do que isso, cara. Eu acho que nesse sentido que você falou, né, é fisiológico mesmo, porque realmente, assim, eu Uhum. acho que é uma característica, não sei, eu nunca estudei isso profundamente, mas acho que é uma característica mesmo, né, das mulheres de terem essa habilidade multitarefas mais aprimorada do que os homens em geral. Eu não consigo fazer. A única coisa que eu consigo fazer ao mesmo tempo do que outra é desenhar. Tipo, se eu ficar desenhando e prestando atenção em qualquer outra coisa, eu consigo fazer. Tirando isso, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assim, para mim, é impossível. É. Eu É uma gosto de habilidade arrumar. que o homem precisa treinar, né? Precisa isso através da meditação, né? E do controle cerebral, consegue entrar um pouco nessa área, né? Eu gosto muito é igualzinho também, né? O de pintar ouvindo alguma coisa, ouvindo uma música. Dá uma Uhum. desconcentrada às vezes, né? Mas assim, para mim eu não consigo. Se eu ficar tipo, fazendo uma coisa só, eu fico dando um treco. Assim, eu tenho que estar ouvindo qualquer coisa. Eu gosto Uhum. de televisão, qualquer coisa que esteja ali, só uma voz, sabe? Porque às vezes eu estou Sei, um ouvindo, som. eu nem tô reparando, é um som só, eu não gosto do silêncio. Essa coisa do É. pintar no altamente silêncio me deixa nervosíssimo, assim. Eu gosto de, Uhum. sabe, de alguma coisa acontecendo, sabe? Eu ali ouvindo, por exemplo, tem amigos meus que pintam ouvindo esses programas, tipo, eu gosto muito de rádio também, sabe? Eu gosto. Aí eu sou Uhum. de Belém, então boto às vezes um rádio lá de Belém para ficar ouvindo, porque, enfim, eu fico ouvindo a programação, vendo o que os caras estão falando, É. eu não preciso Te escolher a remete às música. raízes, né? É verdade, sim, tem um pouco disso também. É. Assim, eu acho. E isso até Pô, deve te ajudar na tua pintura, porque você vai sim, na sua essência, né? eu tô pintando sobre isso. Às vezes eu tô pintando sobre um carimbó, eu coloco um carimbó, porque eu acho que é isso. Eu pego aquilo, sabe? E parece que a coisa me Vai na faz. essência, vai na Ó, essência. boa. Muito bom. Então, Cara, eu é. bom, Sérgio, a gente quer te agradecer imensamente a Hum, sua participação aqui com a gente, esse hum. bate-papo, assim, Já está terminando, né? tá terminando. A Quero palavra é falar sua, fala aí. falar para vocês uma experiência que eu tive e relativa à colocação de pinturas, troca de pinturas por valores. Eu acho que eu já fiz umas 5, 6 edições. Eu reúno 10 pessoas que gostam que apreciam minha pintura e proponho a elas me pagarem durante um ano um valor e nesse ano eu me proponho a pintar 20 quadros. E aí, quando chega no final desse período, com os 20 quadros, eu faço uma exposição e 10 quadros já estão comprometidos com aqueles que financiaram esse trabalho, já são deles, eles vão escolher na exposição. E isso andou me financiando por muitos períodos, e foi muito interessante. Por que eu pedi para falar sobre isso? É porque, às vezes, os colegas pintores têm alguma dificuldade para montar uma exposição, para reunir quadros, para entrar no mercado. E eu andei falando isso com alguns pintores, mas eles não se interessaram. Mas eu te garanto que funciona, entendeu? Você entendeu como é? Não é um consórcio, mas com a finalidade de montar uma exposição. Não é de uma Então, eu moto, procuro. né? Isso é de quadros, um Hein? consórcio. Não é um consórcio de moto, é um consórcio de quadros. Exato, Porra, e não é é? muito bom esse prêmio final, é muito bom, né? Não é? Pô, Sérgio, é interessante porque é um modelo de também se financiar enquanto artista, né? É muito difícil. Perfeito, Essa é uma perfeito. ideia é uma ideia literalmente prática de como se financiar enquanto artista, porque é muito difícil a gente se manter
como artista em tempo Exato. integral. Então, como é Pô, que eu calculo isso? Digamos que o preço de um quadro que eu vou colocar nesse consórcio, o preço seja, digamos, R$ 5.000. Eu dou para o financiador, para aquele que vai pagar adiantado o quadro, em 12 parcelas, eu tiro 40% desse valor. Aí sai bem mais barato ele se sente incentivado, né? E os quadros que vão entrar na exposição, que estarão em outro valor, né? Acima do normal, já bota um pouco mais acima. Alguns até colocam os dele para venda, né? Porque já tem bastante quadros de minha autoria. E funciona muito bem. Funciona muito bem se você arrumar. Existem espaços que você pode fazer exposição sem precisar pagar aluguel, né? Existem espaços alternativos e funciona. Isso eu queria compartilhar, porque eu acho que pode algum colega, pintor, pode ouvir essa experiência e pode aprimorar até, fazer outras coisas mais interessantes, né? Que eu sinto que as pessoas têm dificuldade, né, para colocar. Se bem que hoje o mercado está muito interessante através dos leilões, né? Você tem leilões, os leilões, quando você bota uma obra num leilão, sua obra é vista por milhares de pessoas, né? Então, é também uma maneira de divulgar, né, o trabalho. muito nobre. Pô, muito legal, Sérgio, porque esse foi um gesto muito, extremamente nobre, assim, que com certeza vai ajudar muitos amigos e amigas aí que estão também pensando como lidar essa vida, né, da pintura, como conciliar tudo isso e a sua, enfim, o sua estrutura financeira, né, de produzir, de se manter vivo, né, enquanto artista, enquanto pessoa também. Isso é muito Perfeito. incrível, assim. É um negócio que eu também nunca tinha pensado e, pô, achei um negócio, assim, incrível, esse formato, assim, sabe? Enfim, Bernardo, se quiser prosseguir, mas se quiser a gente também Não, continuar, Sérgio, pode? não, a ideia é só primeiro, né? Agradecer o Sérgio por estar aqui com a gente, ter topado esse papo. Acho que eu já posso usar essa palavra, Sérgio. Eu nunca. Sérgio e PV, né? O PV eu já conheci pessoalmente, porque o PV eu conheci também nesse movimento das aulas online, Sérgio. O PV é Uhum. meu aluno também é ótimo, né? Falar que o Sérgio é meu aluno, fiquei até com vergonha aqui agora, mas ele fez o nosso curso lá. Também sou seu aluno Também é também. aluno lá do curso. Vou fazer um jabá Vai aqui, estar não, no mas. meu currículo. Vai estar no meu currículo. Fui aluno do Bernardo Magina. Pô, essa é braba, essa daí é. Olha que eu nem estou forçando, mas enfim, é para dizer que assim, o PV eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? A gente se conheceu nesse momento pandêmico. Você ainda não, espero que em breve a gente possa estar junto, né? Vai ser um Exato. prazer inenarrável a gente de fato se conhecer pessoalmente, mas já fico muito feliz, amarradão de você ter topado esse convite aqui, estar com a gente. Eu sou seu fã, entendeu? De quando a Clarissa me apresentou, eu não conhecia você nem o seu trabalho, acho que era uma lacuna na minha formação. Quando a Clarissa mostrou, fiquei maluco. Até que você foi o nosso primeiro convidado lá no lado B, e depois que eu pude te conhecer como pessoa, então, aí, cara, eu virei muito seu fã, porque até ontem estava com o PV numa Obrigado, meu irmão. exposição e a gente falando sobre isso, assim, cara, não importa se o cara é o pica, o melhor artista e tal, se o cara for um babaca, que é a distância do cara, entendeu? E não é o seu caso, você é o contrário, você é um gênio como artista, uma lenda viva, já falei isso para você, e ao mesmo tempo é um dos caras mais gente boa que eu conheço. Então, assim, é um prazer inenarrável ter tido você aqui com a gente. Em breve estaremos juntos pessoalmente, se Deus quiser. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E é isso, quero me despedir aqui, mandar um abraço para todo mundo que esteve com a gente, passar a palavra para o Sérgio, para você se despedir aí da galera também, mandar um salve para todo mundo, e depois para o PV também, dar um abraço dele e já agradecer, gente. Muito obrigado aí felizes também com a galera que tem ouvido, dado os feedbacks. Lembrem de dar os feedbacks para a gente, falar o que vocês estão achando, sugestões.
É uma coisa que a gente está construindo, né? Esse é o nosso 6º episódio, então estamos aprendendo, fazendo, quase como pintar, né? E tem sido muito legal, porque temos recebido realmente mensagens de pessoas de lugares distintos, com opiniões distintas, e que só tem acrescentado. Vamos continuar em 2022 produzindo mais entrevistas como essa daqui. Se inscrevam lá, né, no YouTube, no Spotify. Por enquanto são as plataformas que estão, não sei se em breve estarão em outras, mas YouTube, Spotify com certeza. Então se inscrevam lá para vocês receberem sempre que a gente lançar um programa novo. E é isso. Muito obrigado, Sérgio. A palavra é toda sua para você se despedir da galera aí também. Eu estou muito contente em poder participar, agradeço vocês ter essa iniciativa, né? Essa é uma iniciativa muito interessante de vocês desenvolverem esse papo de pintura, com quantos pintores têm suas experiências, coisas que podem ser compartilhadas, né? Que é muito importante isso, né? Para a gente né, não precisa ficar guardando segredo, é falar das coisas que a gente faz, como faz, né, com carinho. E eu estou muito contente em poder estar aqui com vocês, tá? Eu agradeço muito e espero aí o ano que vem, eu acho que já posso fazer uma visita a vocês lá no Parque Lage. Lá com certeza, você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. A gente vai fazer essa mesma conversa em volta da piscina. Tá bom? Tá bom, já está combinado. Isso aí por mim já está certo. Está combinado. Queria agradecer, Sérgio, muito obrigado. Estou muito feliz aqui, estou muito alegre de estar podendo. Enfim, tive algum problema aí de conexão no começo da conversa, né? Eu podia entrar depois de uns 20 minutos, mas assim, depois eu vou ouvir tudo mais 5 vezes, porque eu estou assim, muito alegre, né? O Bernardo falou dessa possibilidade e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu olhei, teu trabalho é incrível, tô doido para a gente poder se encontrar pessoalmente, né? Quem sabe um dia também a gente vai no ateliê, a gente vê todos os quadros. Exato. Né? O Bernardo está me devendo uma visita. Ele falou que vai dar um jeito de vir até aqui. Vamos ver isso. Agora está terminando o ano, um período meio delicado, né? Mas quando começar o ano, dá para a gente pensar nisso. Ai, que legal. Estou muito feliz. Então, já temos, então, 2 programas agendados. A ida do Sérgio ao Parque Lage e a nossa ida à Pedra de Guaratiba. É verdade. 2022 promete. Tá combinado. Então é isso. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado. Espero que todo mundo goste